E se a gente pegasse uma das maiores obras da literatura de todos os tempos, um poema épico lá do século XIV, para julgar um dos vilões mais icônicos dos videogames? Pois é exatamente o que vamos fazer hoje. Bem-vindos a este julgamento, onde M. Bison senta no banco dos réus. A grande pergunta da nossa análise é essa: se o M. Bison fosse julgado não pelas leis dos homens, mas pelas leis morais de Dante Alighieri, qual seria o destino final dele? Para onde um cara como ele iria parar? Ok, vamos começar a entender isso. Nosso tribunal cósmico está montado. De um lado, temos o réu, M. Bison, o temido líder da Shadaloo. Do outro, a gente tem a lei, o inferno de Dante, que, olha, é muito mais que um poema. É um sistema moral completo, um verdadeiro código penal da alma. E só para deixar bem claro, isso aqui não é achismo, não. É um exercício de imaginação, mas com regras muito bem definidas. A gente vai aplicar a estrutura moral de Dante, as provas dos crimes do Bison, tudo que está documentado em décadas de história de Street Fighter. E que ficha corrida, hein? Para começar qualquer julgamento, primeiro a gente precisa listar as acusações. E a lista de crimes do May Bison é, nossa, gigantesca. Então vamos organizar tudo de um jeito que o próprio Dante entenderia. Para começar, a violência contra o próximo. Como chefão da Shadaloo, o Bison opera numa escala global. Ele não é um bandido qualquer. Ele é um senhor da guerra responsável por genocídio, terrorismo, tráfico, tudo com um único objetivo: dominar o mundo. O sofrimento que ele causou é simplesmente incalculável. Mas a maldade do Bison vai muito além do mundo físico. Ele cometeu violência contra a própria ordem divina. O Psycho Power é a prova disso. Uma energia que nasce da escolha dele de expulsar toda e qualquer bondade da própria alma. É como uma automutilação espiritual. A arrogância dele é tão absurda que ele se acha um deus, o que no universo de Dante é uma das piores blasfêmias possíveis. Isso nos leva direto para a violência dele contra a natureza. O Bison basicamente bagunça a ordem natural da criação. Ele cria clones, assassinas modificadas geneticamente, as Jidolls, tratando a vida humana não como algo sagrado, mas como um recurso, uma ferramenta descartável. Para Dante, isso é uma ofensa direta à obra de Deus. Bom, agora que a gente tem as acusações na mesa, precisamos navegar pelo inferno de Dante para achar a sentença certa. E aqui está o pulo do gato. Para Dante, os pecados não são todos iguais. A maldade mais profunda, a pior de todas, não vem da paixão, do impulso, ela vem do intelecto frio e calculista. O inferno de Dante se divide em 3 grandes partes, e cada uma é pior que a anterior. A gente começa com a incontinência, que são os pecados da paixão, do descontrole. Depois desce para a violência. E lá no fundo do poço a gente encontra a fraude e a traição, os piores pecados de todos, porque usam a razão, que seria um dom divino, para o humano. Com essa estrutura em mente, dá para fazer uma triagem rápida. Os círculos lá de cima da incontinência, não servem. A maldade do Bison não é impulsiva, é um projeto de vida. A violência, lá no 7º círculo, parece um lugar bem provável para ele. Mas é a traição no 9º círculo, o último de todos, que parece ser o destino certo. Mas vamos analisar primeiro o caso mais óbvio. Man Bison é, sem a menor sombra de dúvida, um tirano. Isso faz dele um candidato perfeito para o 7º círculo, o lar dos violentos. E a punição nesse lugar é terrivelmente poética. No 7º círculo, os tiranos são mergulhados no Flegetonte, um rio de sangue fervendo. É lá que Dante coloca figuras como Alexandre o Grande e Átila o Uno. O M. Bison se encaixaria ali no meio deles sem problemas. A justiça de Dante tem essa coisa: a punição, que ele chama de contrapasso, sempre reflete o pecado. É o famoso aqui se faz, aqui se paga. Como Bison derramou rios de sangue, ele seria forçado a mergulhar num. E a profundidade? Até as sobrancelhas, o nível máximo, reservado para os piores tiranos. E se ele tentasse levantar a cabeça, os centauros atirariam flechas. Parece um veredito justo, não é? Pois é. Mas aqui vem a reviravolta. Apesar da tirania ser um crime horrível, no sistema de Dante talvez não seja o pior de todos. A gente precisa se perguntar: existe algum ato na vida do Bison que seja ainda mais podre, mais fundamentalmente maligno do que a tirania dele? E a resposta é sim, existe. Para Dante, o pecado supremo não é a violência, mas sim a traição. Por quê? Pensa bem, a violência ataca um estranho, mas a traição
A traição usa a confiança, usa a razão para destruir um laço sagrado. É a perversão completa do intelecto. A comparação com o Akuma deixa isso claríssimo. O Akuma também matou o mestre dele, mas foi num duelo, um ato de violência, sim, mas dentro de um código de honra. O Bison, por outro lado, assassinou o mestre na covardia, pelas costas, só para roubar o poder dele. Isso não é violência, isso é traição da mais pura. Então, o X da questão é esse. Na visão de mundo de Dante, a relação entre mestre e discípulo é sagrada. O mestre é um benfeitor, alguém que te dá conhecimento. Trair essa pessoa é um dos atos mais vis que alguém pode cometer, porque suja o próprio ato de ensinar e aprender. Com essa prova na mão, o veredito fica claro como cristal. O lugar do M. Bison não é no rio de sangue fervente. O crime dele o manda para o lugar mais fundo, mais frio e mais terrível de todo o inferno, o nono círculo. E aqui, aquela imagem que todo mundo tem do inferno pegando fogo vai por água abaixo. O fundo do inferno de Dante não é quente, é congelado. O Cócito é um lago de gelo, e o frio representa a ausência total de Deus, de amor, de calor. É a morte espiritual absoluta. E dentro desse lago de gelo, bem no centro, tem uma área especial chamada Judeca. É lá que os traidores de seus mestres e benfeitores são punidos. O nome, claro, vem de Judas. É o epicentro do mal. E esse é o destino final de Miss Bison. E a sentença é de uma simplicidade que dá calafrios. Bison, o homem do poder e do movimento sem limites, é condenado a ficar completamente imóvel e em silêncio, para sempre. E aqui a gente vê o contrapasso perfeito. Cada detalhe da punição é uma inversão irônica da vida dele. O mestre do fogo psíquico é congelado. O conquistador global é paralisado. O cara que trocava de corpo para viver para sempre, agora está preso em um só. E o homem que se via como um deus é forçado a encarar o traidor original, Lúcifer, por toda a eternidade. Mas a verdadeira tortura é psicológica. A mente dele continua funcionando. A vontade de dominar, a ambição, o ódio, tudo isso continua queimando por dentro. Só que ele não pode mover um músculo, não pode falar uma palavra. É um desejo infinito e eternamente frustrado, uma agonia de pura impotência. E assim a gente termina essa análise, que nos deixa com uma última pergunta. Se, para Dante, o maior mal não é a violência que a gente vê, mas a traição fria que quebra a confiança, o que isso nos diz sobre como a gente define o que é o mal no nosso próprio mundo? Fica aí a reflexão.